Bem-vindas, bem-vindos. Vamos falar sobre isso. É sempre sobre isso. Hoje o tema que vem é um tema também bem sensível. O pedido que foi feito aqui é para que se fale um pouco sobre a questão da depressão, da ansiedade, das doenças mentais e espiritualidade. Existe um lugar para ir, existe um lugar de salvação através da espiritualidade, mais especificamente da não dualidade. É preciso gentileza para se falar sobre isso, mas é preciso também ser assertivo. A começar pela questão dos nomes. Os nomes têm sempre que ser investigados. Quando se fala em doença mental, ou quando se fala em depressão, sobre o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre comportamentos que foram catalogados e então rotulados. Mas, como em todas as áreas, nesta da saúde mental, também é tudo um tanto quanto relativo, em função da sua complexidade mesmo, e principalmente em função da cultura, do que se resolve dizer que é bom ou não, que é funcional ou não. E tanto é assim que aquilo que consideramos psicologia viável no Ocidente não serve para o Oriente. Então, uma pessoa no Oriente que sai em busca de conhecimento e que deixa todos os seus bens para trás, inclusive suas roupas, e sai vestindo uma tanga, pode ser visto como um sábio, como alguém quase heróico, por conta de que foi capaz de fazer isso, largar tudo pelo que é mais importante, saber a verdade. E esse vai ser, inclusive, auxiliado na sua jornada, abençoado na sua jornada. Agora, o mesmo comportamento aqui no Ocidente, se ainda estivéssemos no tempo dos manicômios, seria internado, com certeza. Então, voltamos àquele pensamento de humildade, do não saber, ou do saber muito relativo, em termos de conhecimento mesmo. O que é depressão? O que é doença mental? O que é saúde? De certa forma, nós podemos dizer que a natureza também se deprime. Se a questão é fechar-se, é não estar disposto a recolher-se, é não ter vontade para, até mesmo a questão da tristeza. Não seria o inverno, por exemplo, uma estação depressiva na natureza, quando as árvores todas estão meio que hibernando, elas não querem sair, o tempo não é próprio para sair, para florescer, é um tempo de introspecção, de descanso, de ir para dentro. É tudo bastante relativo na dimensão aqui da pessoa. Veja como é naturalizado
o comportamento ideal como aquele que é expansivo. E é desejado que você esteja sempre alegre, sempre disposto, sempre produtivo. Isso serve ao sistema. E tanto é assim que você é tanto mais valorizado quanto mais jovem, forte, disposto. E à medida que as forças mesmo do organismo se esvaem e você começa a ser mais inativo, mais introspectivo, tem menos vontade de fazer, você é colocado de lado. Na velhice, você não tem mais valor para o sistema. Então, observa como há, sim, uma supervalorização desse que fala, que expõe, que é, de certo modo, para fora. E há pouco espaço para aquele que é introvertido, reflexivo, contemplativo. Pelo menos na cultura ocidental. Nós temos os nossos símbolos. E eles são reforçados pelo sistema, pelas mídias. Então, é preciso ter essa delicadeza, fazer essa investigação. Saúde e doença são conceitos que podem variar bastante segundo a maneira como nós compreendemos o mundo. Veja que a questão da espiritualidade não escapa dessa mesma fórmula. E os santos, os mestres, são vistos como mais introspectivos. Isso também é um modelo. E aí me vem aqui a história do Buda risonho, que não falava uma palavra, ele só ria. Era o maior ensinamento de todos. Mas acho que é o único que eu consigo me lembrar. A não ser o Osho, que dizia também que esse funcionamento, esse sonho, ele é lila, ele é uma brincadeira. E aí ele contava piadas no satsang. Dentro do ensinamento, que era sempre muito profundo, havia sempre uma quebra. E ele dizia, prestem atenção nas piadas. Ali está o maior ensinamento. E dizia que tudo precisava ser celebrado, até mesmo a morte. Então, sobre a depressão, o que se tem a dizer a partir da não dualidade? Quando se olha através desse prisma, dessa compreensão de que não há dois, tudo tem um valor diferente. Tudo tem direito de ser. Mesmo as emoções que não são benquistas. Isso são interpretações. Não é necessariamente a realidade. Então, tem a tristeza o direito de ser também, como tem a raiva o direito de ser, como tem a frustração o direito de ser. A vida faz o que tem que fazer. Já foi dito que os organismos, eles naturalmente desejam o confortável. Então, eles procuram estar bem. E o corpo está sempre procurando um equilíbrio, homeostase. Mas é uma luta constante, porque isso está sempre tendo que ser reajustado. É da própria natureza da impermanência. Então,
É impossível estar sempre alegre, estar sempre bem, enquanto um organismo que tem seus altos e baixos. Está saciado e daqui a pouco tem fome. Está aquecido e daqui a pouco tem frio. Está alegre e daqui a pouco está triste. Às vezes a tristeza não precisa ter motivos. No Oriente, eles contam histórias sobre as forças básicas, as forças primitivas de tudo que existe. E essas forças, elas, querendo ser manifestas, elas inspiram histórias. Então, como que se fosse arquétipos. O arquétipo da tristeza cria uma história para que seja plausível estar triste. Às vezes não cola. E a tristeza não tem sentido mesmo. Mas o que é tristeza? Essa sensação que é tão rejeitada que não se consegue muitas vezes nem parar e senti-la. Há sempre um nível de recusa, uma resistência. Então, enquanto ensinamento da não dualidade, essa é uma grande contribuição para a questão da doença mental, essa reflexão sobre o relativo, sobre a nossa capacidade de realmente entender os fenômenos da vida e como todos os nomes, todas as caixas, todos os rótulos são interpretações. Essa reflexão sobre a tristeza, sobre essa não ação, sobre a introspecção, abaixo dos nomes, é uma indicação de investigação interessante, abaixo dos nomes. A possibilidade, em algum momento também, de deixar ser. De deixar ser. Na verdade, não é pessoal. Porque você não é pessoa. Você é a abertura que permite que tudo exista. E tudo é tudo. Inclusive as ondas de tristeza, as ondas de histórias, ondas de histórias, como sonhos, como pesadelos em que você está acordado, pesadelos que acontecem durante a vigília. Uma coisa que se pode dizer para confortar é que a vida faz o que tiver que fazer. E se você tiver que levantar e fazer terapia, tomar florais, fazer exercícios físicos, essas coisas vão surgir. Mas existe a possibilidade também, em algum momento, de deixar ser. E de fazer essa investigação, de entrar e deixar que seja. Esse momento tedioso, esse momento de tristeza, esse momento de não quero nada, de deixar ficar. Quase uma morte.
Tudo tem seu direito de ser, simplesmente por ser, por existir. Até a resistência. A resistência ao sofrimento, porque isso representa sofrimento. O sofrimento enquanto interpretação. Dor não é sofrimento. Dor é uma reação física, psicológica. A narrativa ao redor é tipo, não quero isso porque é isso, ou com frequência, por que comigo? Isso é uma narrativa, isso não é parte do acontecimento natural, entre aspas, né? E aí já foi dito que a própria identificação com uma pessoa, com uma história, é ela mesma um tanto de resistência. O sobrenome do ego é resistência. Resistência àquilo que é, a esse momento. Gostaria que fosse diferente. E gostaria que fosse mais claro. E gostaria de já estar completamente liberto. Como se ser liberto de estar desperto fosse estar sempre num estado de êxtase. No estado de êxtase, os vulcões não podem eclodir, nem os maremotos, nem os furacões. Não é pessoal. E vejam como há uma reserva em relação especificamente às doenças mentais. Porque é aceitável que você tenha alguma questão de saúde física. Uma dor no joelho, nunca mais vai ser o mesmo esse joelho. Mas você não pode ter uma questão mental, uma ansiedade que é crônica, uma depressão que volta. Tem umas questões fisiológicas envolvidas, de neurotransmissores, dizem. E aí é um pouco mais aceitável. Assim, é só uma questão do subjetivo, do lidar com essa vida insana. Aí não. Aí é visto até mesmo como fraqueza. Mas isso não é real. E isso não é pessoal. E talvez isso não mude. Ou talvez, apesar de todos os seus esforços, isso não mude. E aí? O que faremos a respeito, enquanto vida? E aí poderia enumerar aqui vários recursos, segundo a pessoa. Existem muitos. O único que eu vou citar é estar entre os seus. Uma rede de apoio que saiba do que você está falando. Não só da questão da doença em si, mas desse interesse para além de saber que você não é uma pessoa. No entanto, essas questões da pessoa atravessam. É muito mais
tranquilo, acolher, quando se tem o entendimento de que não há outro. E esse fenômeno que acontece nesse campo do agora, como alguém que tem uma história, que seja uma história de depressão e de tristeza, em se tratando de totalidade, é você. Todas as alegrias são você, todas as tristezas são você. Todos os nomes só surgem porque você é. Sem isso que é saber, não existe nem o bem, nem o mal, nem o belo, nem o feio, nem o que transcende todos os opostos. Então, a não dualidade, essa versão da espiritualidade, vamos colocar assim, é extremamente includente. É possível, sim, ter algumas questões limitantes em relação à questão mental e estar apto, sim, à busca, a esse reconhecimento. Também tem uma lenda que diz que muitas vezes são estes mais sensíveis que adoecem. Porque, convenhamos, a história de ser uma pessoa é bastante desconfortável. É bastante desconfortável. É insano. É esquizofrênico. Muitas vezes você vai sentir-se partido, vai sentir coisas que não têm sentido nesse sistema, nesse funcionamento. A maioria vai varrer isso para debaixo do tapete, mas alguns parecem mais sensíveis. Eles adoecem, eles procuram maneiras de escapar. Então, procuram o entorpecimento das drogas, dos vícios, ou caem para dentro de si, num desânimo, numa desesperança. Sim, isso também acontece, diz a lenda. Mas também é dito que esse sofrimento mesmo pode ser o caminho, pode abrir o caminho para essa descoberta. Quando nada mais vale a pena, quando tudo pode ser descartado, quando esse fogo começa a te consumir de dentro para fora, te empurra em direção a uma espiritualidade cada vez mais pragmática, mais de acordo com aquilo que pulsa aí. Então pode ser que essa tristeza, que essa desesperança
que se transformam muitas vezes até em terror, provoque uma quebra. Uma quebra repentina, uma dissolução repentina dessa ordem de condicionamentos, dessa hipnose que parece tão profunda. De qualquer forma, todos os momentos, tudo, absolutamente tudo, pode ser objeto de investigação. Inclusive, essa parada, esse silêncio, ou a tristeza que vem, ou a desesperança. Às vezes vem aquele dizer assim: ninguém virá te salvar. Isso parece tão cruel, não é? Como abandone a esperança. Não existe esperança. Mas o que se quer dizer é que você já está salvo. E não existe um outro instante que não esse. Portanto, não há lugar para a esperança, que é um lugar no futuro. E a mente, ela se revolta contra essa fala, mas ela é verdadeira. Portanto, ela merece ser dita. Ela merece ser dita, ser vista, ser sentida, ser... merece que se fique nela. Que se, talvez por graça, finalmente se desista de toda resistência e deixe ser. E aí surge isso que sempre, sempre está aqui. Que é a ciência mesmo. Que traz a percepção desse instante agora. Veja, é esse conhecimento mesmo. Não espere por nada que seja diferente. Por nenhum estado diferente, por nenhuma clareza diferente. E talvez por graça isso se abra. Está bom? Se não ficou claro, se ainda há mais que você gostaria de saber sobre essas questões que são bem delicadas, as questões da saúde mental e a espiritualidade, escreve aqui embaixo ou pede para entrar no grupo e a gente conversa mais, a gente faz outros vídeos. Essa voz é tua voz, a voz da vida falando de si para si. É sobre isso, é sempre sobre isso. Gratidão, amadas e amados.